Sejam bem-vindos. Mais um encontro no livro de Salmos. Neste momento, Salmo 20. Vamos ao texto sagrado. Diz assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e de Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas e cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele lhe responderá do seu santo céu, com a sua força vitoriosa da sua mão. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Aleluia! Estamos diante de mais um salmo do rei Davi, um salmo didático. Davi escreveu este salmo de intercessão, ensinando o povo a interceder por ele. Ele, como profeta, nos seus salmos muitas vezes fala sobre eventos futuros e também sobre seu ofício como rei. Aqui o salmo se refere à intercessão dos súditos pelo seu rei que precisa ir à guerra. Depois fala do salmo como se estivesse falando com outra pessoa. Isso é, de certa forma, até comum, apesar de estranharmos um pouco. Vamos ao texto sagrado. O versículo 1 diz: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Está aqui o salmo de Davi e ele está falando, orando, se colocando no lugar do súdito para falar a respeito dele, pedindo livramento pela sua pessoa e pelo povo de Israel. O salmo didático, como já dissemos, e visava ensinar o povo a se ocupar se envolver com as coisas do reino, interceder pelo seu rei. As vitórias do rei implicavam também no estilo de vida israelita, bem como as suas derrotas. E as pessoas precisavam se envolver, orar pelo seu líder. Nos versículos 2 a 5 está posto o seguinte: que do seu santuário lhe envie socorro, e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos tendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Aqui encerra o versículo 5. O 6 diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Já é um outro tom de voz, falando sobre a resposta do Senhor e a fé depositada neles. É interessante perceber que o salmo parece ser dividido em duas partes. Na primeira parte, ela está dirigida ao rei e pede que Deus lhe conceda vitória. E entre as duas partes, parece haver cerimônias religiosas em prol da vitória, porque o texto diz que o Senhor aceite os holocaustos que você ofereceu. No versículo 2 fala de santuário, que do seu santuário lhe envie socorro e desde Sião o sustenha. Sião, santuário,
Santuário lembra a Arca da Aliança, o local onde se fazia sacrifícios, símbolo da presença de Deus, onde Deus se fazia ser presente sob as asas, dos querubins. Sião, o lugar onde a Arca da Aliança ficava, o local específico onde futuramente, a partir do seu filho Salomão, seria construído o templo de Jerusalém. E ele fala de holocaustos, ofertas. O salmo é uma oração pedindo vitória na batalha. Acredita-se que tenha sido escrito para acompanhar os sacrifícios antes de começar a luta e assegurar a vitória. Isso é comum em Israel. Nem sempre a Arca da Aliança ia com os soldados em guerra, mas eles faziam culto, sacrifício, oferendas ao Senhor, pedindo vitória, em prol da vitória naquela guerra. Em 1 Samuel, capítulo 4, narra uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E quando, neste momento, a Arca da Aliança esteve no local da guerra, os inimigos tremeram de medo. A segunda parte do salmo é dada certeza ao rei de que as suas orações foram respondidas e que seus inimigos seriam derrotados, que é a parte de Salmo 20, versículos 6 a 9. Então ficamos assim, a primeira parte do versículo 1 ao versículo 5, onde os súditos oram pedindo a Deus, intercedendo pelo seu rei e por aquela batalha. No intervalo entre essas duas partes, há cultos, se oferecem sacrifícios, holocaustos, pedindo ajuda em adoração ao seu Deus. E depois, na segunda parte, eles já revigorados diante da adoração e do seu Deus, eles dão certeza ao rei de que as suas orações seriam respondidas. No Salmo 46, vamos ao Salmo 46, versículo 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pronto, essa é a ideia, a presença de Deus no meio deles, especificamente na hora da batalha. Era costume em Israel, nas batalhas importantes, o rei liderava o seu exército. Então Davi estaria lá, no meio do seu exército. Por isso que a oração se refere especificamente ao rei. Só que isso leva também a ele como chefe do exército. Ele está ensinando neste salmo a nação a participar da guerra, a envolver-se, a pedir o auxílio do Senhor, porque toda a nação estava envolvida, tratava-se do seu futuro. No versículo 6 do Salmo 20, já na segunda parte, diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhes responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Aleluia! É a certeza da vitória. E a expressão é que o Senhor salva o seu ungido. Quando Davi especifica isso, a ideia é dizer que ele é um rei legítimo, o seu trono não foi usurpado. A palavra ungido lembra Messias, lembra as promessas messiânicas. É como Davi fosse um tipo de Cristo e Israel apontasse para a igreja. E no versículo 6 ainda coloca: ele responderá do seu santo céu. Aqui, no momento da batalha, não se está mais invocando simplesmente no santuário. Agora, o santuário não é a Arca da Aliança, não está falando simplesmente de Sião, está falando do trono de Deus erguido no céu em toda a sua criação. O céu como trono de Deus, o templo celestial, a vitória garantida. É ao Deus Todo-Poderoso,
o Criador dos céus, que eles estão pedindo e que ouviu as orações. Aleluia. O versículo 7 diz assim: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se cansam, se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O que é isso? Eles estão dizendo que confiam no nome do Senhor nosso Deus. Eles invocam o nome para si na certeza da vitória. O Senhor está com eles. Eles estão dizendo que os inimigos lutam pela força do seu braço. Confiam nos seus carros de guerra, nos seus guerreiros, em seus cavalos. Mas eles invocavam o nome do Senhor, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. No versículo 9 ele diz assim: ó Senhor, da vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Responde-nos. É uma oração em conjunto. É toda a comunidade de Israel rogando pelo seu rei, colocando diante de Deus o seu futuro. E com certeza essa atitude de intercessão, esse envolver-se em meio da guerra agradava ao Senhor. O Salmo 133 diz assim, vamos encerrar com o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É abundante a unção. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Conhecedor, Davi, sendo conhecedor do quanto agradava ao Senhor, toda a congregação junta, jubilante, declarando a sua dependência de Deus e pedindo socorro, ensina o seu povo. Juntos, todo Israel, naquela batalha, uns juntando, outros em oração. Intercessão. A vitória do rei é a vitória da nação. E a vitória da nação implica no futuro a vitória do ungido de Deus, Jesus Cristo, do qual Davi é o tipo. E a vitória da igreja, nós que cremos nas obras de Cristo. Vamos aprender a interceder uns pelos outros, interceder pela igreja, interceder pela liderança, porque nós carecemos disso e agrada ao nosso Deus. Ele nos concede a vitória pela sua infinita misericórdia. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por isso e pedir que Ele inculque nos nossos corações. Jesus, muito obrigada por este salmo, pela Tua palavra, porque aprova o Senhor inspirar o Teu servo para deixar esse salmo para nosso aproveitamento, para compreendermos a importância de intercedermos pelos outros e de uma maneira específica pela nossa liderança. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos compreensão dessas coisas. Espírito Santo de Deus, inculca nos nossos corações, fala conosco. Queremos responder adequadamente. Que a intercessão seja uma prática da nossa vida. Que a união entre os irmãos, todos juntos, em prol do bem comum, da Tua vontade, seja uma prática das nossas vidas. Nos enriquece, Senhor, e nos ajuda. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nas nossas vidas. Nos transforma. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro. Deus abençoe.